Bom dia, sétimo ano. Mais uma aula de matemática e o objetivo dessa aula hoje é nós corrigirmos a página 142 e a página 143, ou até onde for possível, né? O exercício 57 diz o seguinte: quantos centímetros mede o lado de cada quadrado? Então, exercício 57. Então, nós temos aqui um quadrado, cuja área é 16 centímetros quadrados. Considerando que a área do quadrado é lado ao quadrado, então quer dizer que o lado do quadrado será a raiz da área. Se eu quiser saber quanto mede esse lado, então esse lado terá que ser a raiz quadrada de 16. Nesse caso, nós temos duas situações: ou menos 4 ou mais 4. Menos 4 vezes menos 4 também dá mais 16. E mais 4 vezes mais 4 também dá mais 16. Então, menos 4 ou é mais 4? Você precisa lembrar que a raiz quadrada de A é um número B, essa é a definição. E esse B aqui é positivo. Se somente B elevado ao quadrado for igual a A. Mas, professor, menos 4 ao quadrado é mais 16. Mas a definição diz que esse B tem que ser um número positivo. Por isso que aqui não serve para nós. Portanto, a resposta é mais 4. Okay? Na letra B, nós temos um quadrado cuja área agora é 36 centímetros quadrados. O lado, a gente já viu que é a raiz de 36 centímetros quadrados. Portanto, o lado é 6 centímetros. Já está descartado menos 6. Primeiro que não existe medida negativa. Segundo, a definição diz que tem que ser positiva. Ok? Exercício 58. Nós temos a raiz de 100, a raiz de 25 e a raiz de 225. Agora, a raiz de 100, 10. Por quê? 10 ao quadrado, 100. A raiz de 25, 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado resulta em 25. A raiz de 225, 15. Por quê? Porque 15 ao quadrado resulta em 225. Ok? Exercício 59. Copie a sentença e substitua no caderno os caracteres, os asteriscos pelos valores corretos. Então, letra A. Se você pega 2 sétimos ao quadrado e eleva ao quadrado,
Então, a resposta será 4, esse é o quadrado, e esse é o quadrado. 49. Então, raiz de 4 sobre 49 é igual a quê? Raiz de 4 é 2, raiz de 49 é 7. Ok? B. Se pegamos 1/5 e elevamos ao quadrado, nós vamos ter 1 sobre 25. Isso implica que a raiz de 1 sobre 25 passa a ser igual a 1/5. A. Letra C? Não. Raiz número 60. A raiz de uma fração é a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, você tem 9 sobre 49, raiz de 9. É a mesma coisa de fazer raiz de 9, raiz de 49, 3 sétimos. Raiz de 1 é a mesma coisa de fazer raiz de 1, raiz de 81, que é 1 nono. Raiz de 16 sobre 25 é a mesma coisa de fazer raiz de 16 por raiz de 25. É a mesma coisa que 4/5. Tá certo? Tudo bem? Sem problema nenhum aqui para nós. 61. Se 2,1 ao quadrado é igual a 4,41, isso implica então que a raiz quadrada de 4,41 será então 2,1. Se 0,3 ao quadrado é exatamente igual a 0,09, né? 0,09. Então, a raiz de 0,09 decimal, 0,3. Exercício 62. Vamos fazer a raiz quadrada? Então, olha lá. Um inteiro termina em 1. O seu quadrado, então, termina em 1. Um número termina em 2, o seu quadrado termina em 4. 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9. Se ele termina em 3, o quadrado termina em 9. Se ele termina em 4, então seria 16, portanto, termina em 6. Se ele termina em 5, seria 25, então ele vai terminar em 5. 1, 4, 9, 6, 5. Se ele termina em 6, o quadrado seria em 36, portanto, ele terminaria em 6. O quadrado de 7 é 49, portanto, o número termina em 7. O quadrado de 8 é 64, portanto, ele termina em 4. Né? Opa, desculpa, aqui no 7 é 9, ó. Falta de atenção aqui, né? Tudo bem? O 9 seria 81 quadrado de 9, portanto, ele termina em 1. Tá? E o 0 seria 0, portanto, termina em 0.
Pois bem, na letra B, nós temos 149, 656, 941 e 0. O inteiro quadrado termina em 0, 1, 4, 5, 6 e 9. Tá? Então, sua raiz quadrada, tá? Bom, ele termina em 0. Se o número inteiro termina em 1, então a raiz ou vai ser 1 ou vai ser 9. Tá? Se ele termina em 4, ou ela vai ser 2, ou ela vai ser sua raiz quadrada, ou ela vai ser 8. Da mesma maneira, se ele termina em 5, a raiz termina apenas em 5. Se ele termina em 6, então a sua raiz quadrada ou será 4 ou 6. Né? Se ele termina em 9, será 3 ou 7. Tá bom? O que é disso? Dá um exemplo. Raiz de 144 é 12. Terminou em 2. A raiz de 81 é 9. 81 não, né? 64. Raiz de 64 é 8. Tá? Aqui no 6. Bom, raiz de 36 é 6. Tá? Agora, um número que seria 4. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu ver aqui. Terminei. Lembrar algum que não estou lembrando nenhum agora. Termina em 6. Vou pensar em algum, depois eu coloco aqui. Tá legal? Mas é basicamente essa que termina em 6, deixa eu pensar. 6. Fácil. Olha aqui. A raiz de 36 termina em 6. E a raiz de 16? 4. Então é só pensar que você descobre um número aí escondido. Tá? Que é tudo ao vivo. Nada programado. Pergunta. Quanto mede o lado de cada quadrado? Você tem aqui no número 53. Então nós vamos pegar aqui. Eu tenho quadrado Vou usar aqui a calculadora apenas para não ficar um vídeo muito demorado. Você tem a área 5,29. Né? A calculadora aqui é para que a gente ganhe tempo. Então a gente vai ter aqui, ó. Quer dizer que esse lado aqui é a raiz de 5,29. Então, vamos pegar aqui 5,29, calcular a raiz, que vai dar exatamente 2,3 centímetros.
tá? A letra B, você tem um quadrado cuja área é 12,25 centímetros quadrados. Aqui também centímetros quadrados. O lado vai ser, então, a raiz da área. 12,25 centímetros quadrados. Então, o que vai ser o lado? 12,25 raiz 3,5 centímetros. Tá? Vamos para o exercício 64. Diz o seguinte. Quanto é a raiz de 4 sobre 81? Quanto é a raiz de 1,44? Quanto é a raiz de 0,25? Tá? Quanto é a raiz de 6,25? Quanto é a raiz de 1,69? Quanto é a raiz de 10,24? Certo? Bom, raiz de 4, 2. Raiz de 81, 9. Se você tirar a vírgula aqui, você tem raiz de 144, que é 12. Como você tem duas casas decimais, então, você terá que ter, dividindo por 2, você terá que ter uma casa decimal aqui. Quando você multiplica 1,2 vezes 1,2, aí você tem duas casas decimal. Então, a resposta é 1,2. Mesma coisa aqui, ó. Raiz de 25 é 5. Mas para você ter duas casas decimal, você terá que ter uma casa decimal aqui. A mesma coisa é aqui. O que você faz? Raiz de 625 é 25. Porém, como você tem duas casas decimais, o segredo é você dividir aqui, ó, duas casas por 2, uma casa. Tá? Aqui é a mesma coisa. Raiz de 1024 é 32. Mas como você tem duas casas decimal, para que você tenha um número multiplicado por ele mesmo que dê duas casas decimal, esse número tem que ter uma casa decimal. 3,2. Então, você viu que é muito simples? É o que vai ser explicado aqui agora. Ó, olha aqui, ó, 1,5 ao quadrado. Então, dá 2,5, 2,25. Tá? Uma casa. Tá? Agora aqui, 2,5 ao quadrado. 6,25. Veja esta curiosidade sobre os quadrados dos números terminados em 5. O que acontece? Quando termina em 5, você pega o 5 eleva ao quadrado, 25. O 5 eleva ao quadrado, 25. O 5 eleva ao quadrado, 25. E, curiosamente, esse 2 multiplica sempre o 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Isso é um caso particular de curiosidade dos números quadrados. Certo? Tudo bem? Ok? Então, vamos aqui então fazer este cálculo aqui. Tá? Muito bem. Letra A. Exercício 65. Vamos então para a letra A. Legal? Ele quer fazer quarenta e cinco ao quadrado. Ok?
45 ao quadrado. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que quando eu multipliquei aqui, ó, vezes 2, vezes 3, vezes 4, não sei se você reparou, ó, 1 com mais 1, 2. Olha aqui, ó, 2 com mais 1, 3. Não sei se você chegou a reparar isso. 3 com mais 1, 4. Então, aqui, ó, o que vai ser? Primeiro, quadrado do 5 é 25. 4 soma mais 1, 5. 4 vezes 5, 20, ó. Então, vai fazer 4 vezes 5, 20. 2025. Vou fazer de novo. 55. Primeiro você pega o quadrado desse. 25. Sempre vai ser 25. Esse 5, você vai fazer 5 vezes o sucessor. 30. 3.025. Novamente o 65. Quadrado do 5 continua em 25. Esse 6, você vai fazer 6 vezes 7, que vai dar 42. Então, 4.225. Próximo. 85. Novamente, 5 ao quadrado é 25. Você vai fazer 8 vezes 9, que vai dar 72. Viu como é que é simples? E por fim, o 105 vai terminar em 25. Agora você faz 10 vezes 11. Vai dar quanto? 110. Ó. Isso é uma curiosidade dos quadrados que terminam em 5. Aí, na letra B agora, pede para a gente calcular a raiz. Nesse cálculo aqui, o que a gente vai fazer? O raciocínio agora é o contrário. Ele pede para você calcular na letra B raiz de 56 por 25. Muito bem. Curiosidade das raízes que terminam em 5. Raiz de 90, 25. Raiz de 20,25. Raiz de 42,25. Inicialmente, sempre vai ser 5. Ó, 5. Já vai resolver cada problema. 5. Vamos fazer o inverso que a gente fez aqui, ó. Ora, você lembra que a gente multiplicava um número pelo seu sucessor? Tinha que dar, por exemplo, no caso do 85, a gente fazia 5 ao quadrado e 8 vezes 9. Quem é o número que multiplicado pelo sucessor dá 56? Como assim? O que você está falando, professor? Olha aqui. 6 vezes 7 é 42. Quando você pega 7 vezes 8, 56. Então, 75, você pega o menor, o antecessor. 90. Olha lá. 8 vezes 9, 72. 9 vezes 10, 90. Então, a resposta é 95. Vendo que é simples? Agora, nesse caso aqui, uma vírgula. 2 vezes 3 dá 6, não é 20. 3 vezes 4, 12, não é 20. 4 vezes 5, opa, 20. Então,
Como você tem uma vírgula e duas casas, 4,5. 42. 4 vezes 5, 20. Não é. 5 vezes 6, 30. Não é. 6 vezes 7, 42. Então, 65? Não. Você tem duas casas decimal, então 6,5. Extremamente simples isso. A curiosidade aí dos quadrados terminados em 5. Tá? E finalmente, terminando aqui o nosso exercício. Exercício 67, 66. Bom. Deu o valor de raiz de 900, raiz de 10, de 100, raiz de 400, raiz de 1.225. Raiz de 1.600, raiz de 64. Tá? Multiplicado por ele meio que dá 900. Trivial. Multiplicado por ele mesmo que dá 10, dá 100. 10. Inteiro multiplicado por ele mesmo que dá 400. 20. Multiplicado por ele mesmo dá 1.225. 35. Aqui, ó, cai naquele caso, ó. 5. Aqui, ó. 3 vezes 4. Ó, viu? Caso anterior. 1.600. 40. 64. Tá? E, para terminar, nós já estamos na página 143. Tarefa hoje era 142 e 143. O piso de uma cozinha quadrada. Isso. Bom, lajotas quadradas. Então, você vai ter aqui a cerâmica. Essa cerâmica tem 40 centímetros. 40 centímetros. O piso de uma cozinha quadrada será recoberto com lajotas quadradas. A área é 12,96 metros quadrados. Quais as dimensões da cozinha? Quer saber isso aqui? Quer saber isso aqui? Ora, o lado é a raiz da área. Então, o lado é achar a raiz de 12,96. O que eu faço? Vamos aprender na prática como é que faz isso? Esquece essa vírgula. Então, 12.296. Vamos fatorar. Por 2. 600 e... 1.296 por 2. 48. 8 mais 8, 16. Por 2. 324. Por 2. 162. Estou fazendo certo? Deixa eu ver. Certo. 600 vai dar 3, 2, 2, 16, 2. 2. 81. Por 3. 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Quando você quer raiz quadrada, você tira sempre par. Cada 2 você tira 1. Ó. Matéria do ano passado. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3 seria 36. Tá? Você tem duas casas decimal. Para que você tenha duas casas decimal aqui, você tem que ter uma aqui. Então, algebricamente, você consegue calcular essa raiz.
Pergunta é o seguinte. Quantas lajotas dessa eu vou precisar? Será que é difícil? Será que é complicado? Bom, então eu tenho aqui o quadrado. Área 12,96 e nós vamos pôr a lajota aqui de 40 centímetros. Só que 40 centímetros equivale a 0,4 metros. Não é isso? Então, a área aqui da lajota seria a área da lajota 0,4 ao quadrado. Se não tivesse a vírgula, seria 16, a área da lajota. Portanto, 0,16. 0,16 metros quadrados. Eu vou saber quantas lajotas eu preciso. Basta pegar 12,96 e dividir por 0,16. Corta a vírgula. Fazer algebricamente na mão. 1. Sobra 3. Aqui vai dar 2. Sobra 7. Né? Parece que eu estou fazendo errado. Deixa-me ver. 0,4 com 0,4. Opa, estou fazendo errado. Olha aqui, ó. 0,4, 4 vezes 0. Eu tenho aqui, ó, duas casas. Não estou não. 0,16, 40 centímetros. Ok? Vamos continuar o cálculo aqui. Então, não é 19, é 12, né? Vamos fazer o cálculo de novo. 12,96 por 0, corta o 0. Eu tinha colocado aqui 9. Falta de atenção. Olha aqui. 12,96. Ok? Então, vou pegar o 129, vai dar 8. 8 vezes 6, 41. 12, sobra 1. 16 por 16, 1. Sobra 0. Então, vou precisar de 81 lajota, ou cerâmica. Muito bem, amiguinho. Com isso, encerra nossa aula de hoje. Amanhã a gente passa mais tarefa. Não deixe de corrigir. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Com certeza, Deus quer. Um abraço para todos.